A mudança do discurso político dos partidos é um dos instrumentos mais utilizados durante a campanha eleitoral. Segundo um politólogo da Universidade do Minho, PS e PSD resistem a discursos radicais, alcançando assim mais votos do eleitorado. Em tempo de campanha eleitoral, o discurso político sofre várias alterações. De acordo com João Rosas, politólogo, este é um dos principais instrumentos utilizado pelos políticos para conquistar o eleitorado. É um erro, do ponto de vista da cidadania, estar a olhar para o discurso dos partidos políticos e dos seus principais agentes como se eles fossem académicos ou analistas situados numa torre de marfim. Não é isso que acontece. O discurso político é um discurso assente na ideia de eficácia e que procura concorrer para alcançar e manter o poder. Portanto, o discurso, no caso dos agentes políticos, está ao serviço do fim último dos próprios partidos. Segundo o docente da Universidade do Minho, especializado em ciência política, as estratégias variam de partido para partido, mas há tendências que não passam despercebidas a um olhar mais atento. Cada partido tem as suas estratégias próprias, mas geralmente é sabido que em Portugal, é um dado da ciência política, que as eleições são ganhas ao centro. E, portanto, os dois principais partidos do arco da governação, o PS e o PSD, tendem a captar os eleitores do centro e normalmente resistem a um discurso excessivamente radical durante as campanhas eleitorais. A pouco mais de um mês das legislativas, é tempo dos políticos afinarem o discurso de forma a fazerem passar a mensagem ao seu eleitorado. A campanha eleitoral só arranca a 22 de maio, mas nos meios de comunicação as eleições já estão a dar que falar. No entanto, nem todos os partidos parecem ter o mesmo espaço nos mídias. PS e PSD são os que têm maior visibilidade. Os islandeses votaram contra a entrada do FMI. Nós também podemos dizer ao governo que não queremos cá o FMI. Em tempo de instabilidade política, económica e social, os portugueses são chamados a votar. Com eleições marcadas para 5 de junho, a política é um tema dominante nos meios de comunicação. Dar voz a todos não é, de acordo com Felisbela Lopes, uma prioridade dos jornalistas. Os média, particularmente a televisão, tende sempre a valorizar os partidos do chamado arco do poder, que são aqueles partidos que têm uma grande possibilidade de se constituir como governo. São eles que normalmente têm o maior tempo de antena, quer na televisão, quer na rádio e também por arrastamento nos jornais. PS e PSD são os partidos que têm mais visibilidade nos média, mesmo em ambiente pré-eleitoral. Bruno Simões, jornalista do Jornal de Negócios, reconhece que os meios de comunicação deveriam apostar na pluralidade de fontes. Muitas vezes não há espaço para ouvir todas as vozes e é verdade que o jornalismo deveria ir atrás de, enfim, pelo menos tentar dar voz a todos. Sim, é verdade. Só que os partidos mais poderosos acabam por retirar algum espaço aos outros e por muito que um partido mais pequeno enfim, faça discursos brilhantes, faça uma campanha brilhante, enfim, o espaço vai ser sempre muito reduzido para partidos que não os do arco de poder. O profissional de comunicação acredita que os partidos maiores têm mais espaço nos média, porque é a eles que as pessoas querem ouvir. Com as sondagens a adivinharem uma luta renhida entre PS e PSD, a abstenção parece ainda ser uma alternativa para muitos portugueses. Entre aqueles que vão votar, não existe grande perspectiva de mudança. Faltar menos de 2 meses para as eleições legislativas, o sociólogo Ivo Domingos aponta a abstenção como uma grande favorita neste ato eleitoral. Segundo o sociólogo, muitos portugueses só correrão às urnas para evitar um futuro ainda pior. Em primeiro lugar, eu acho que a tendência mais dominante entre os eleitores é o da abstenção.
Entre os jovens, porque não se reconhecem muito na política, e creio até que não revelam muito interesse por ela. Entre os mais adultos e que repetem eleições, porque a sua descrença na capacidade destes partidos conduzirem o país ao sucesso coletivo, de acordo com os valores referenciais que as sociedades mais desenvolvidas adotam, essa descrença é também elevada. Apesar dos portugueses estarem cientes da importância do voto, não acreditam que deste ato eleitoral resultem em grandes mudanças. Vou, como sempre, porque o voto, primeiro, é um dever, além de ser um direito, porque é a oportunidade das pessoas exprimirem o seu descontentamento ou contentamento em relação à situação do país, e é a única oportunidade em democracia de alterar políticas, que é elegendo novos governantes. Vou votar para ver se o país endireita de uma vez, mas não acredito mesmo assim que vá endireitar. Apesar da crise política, os portugueses continuam a confiar o voto aos mesmos partidos políticos, PS e PSD. As últimas sondagens apontam para uma luta renhida entre os dois grandes partidos, separados apenas por uma pequena diferença percentual. O protesto Geração Arrasca, que fez sair à rua cerca de 300 mil pessoas, não vai ter impacto no resultado das próximas eleições, acreditam os membros do Movimento Braga. Para combater a abstenção que se prevê elevada, Joana Leitão, membro deste movimento, aponta que uma coligação entre Bloco e PCP seria uma alternativa. O protesto da Geração Arrasca não se vai refletir no resultado das eleições. É o que acreditam os membros do Movimento Braga. Para Joana Oliveira, a abstenção ou voto em branco são os resultados mais esperados. Acho que os dois partidos de esquerda portugueses com relativa influência de massas, que são o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, se deveriam juntar, fazer uma coligação pré-eleitoral para apresentar uma alternativa credível aos portugueses, e aí sim eu acreditava que este movimento e as mobilizações de rua iriam ser influenciados e influenciar o sentido de voto. Eu acho que nós temos um perigo que é o aumento da abstenção, ou seja, o aumento das pessoas que não sequer vão votar. Também acho que o voto em branco também há uma possibilidade de ser aumentado. Mesmo assim, há a ideia de que os protestos influenciaram a atitude de alguns políticos e a queda do governo. Este movimento cívico deu sinais de descambar, e as classes dominantes tiveram medo que no dia 12 passado, de março passado, tiveram medo que isso descambasse num algo parecido com a movimentação que houve no Egito. Independentemente do resultado das eleições, a Geração Arrasca vai continuar com as ações de rua. No sentido de vir para as ruas, haja ou não haja eleições, participa ou não participa nas eleições, e o povo não se manifesta só nas urnas, o povo manifesta-se também na rua. O telejornal fica por aqui. Boa noite.